Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 10 horas. Jornal das 10, a edição é do Luís Soares. Começamos com as obras polémicas numa casa do Ministro da Administração Interna. As faturas das obras chegam a 27.000€, mas o Ministro recusa mostrar comprovativos de pagamento ao empreiteiro. São obras num imóvel no concelho de Odmira, reveladas pelo semanário Nascer do Sol, que se iniciaram em 2024 e que ainda hoje não terminaram, mas que já custaram à empresa unipessoal da mulher de Luís Neves um valor superior a 27.000€. Entre empresas de materiais de construção do concelho de Odmira está igualmente a empresa do empreiteiro João Carvalho, que faturou um total de 5.000€ em nome da empresa da mulher do Ministro da Administração Interna. O Observador solicitou ao Ministro o acesso aos comprovativos de pagamento dos 5.000€, mas Luís Neves não cedeu a essa documentação. Fonte oficial do Ministério da Administração Interna considera que o registro de faturas no portal da Autoridade Tributária é um comprovativo de pagamento. Não foi assim possível confirmar a forma de pagamento desses 5.000€. Foi feita por cheque, transferência bancária ou em dinheiro, sendo certo também que o registro de uma fatura no portal das finanças apenas comprova que a fatura foi emitida, mas não comprova o pagamento. Luís Neves já tinha afirmado, numa declaração enviada ontem ao Observador, que não foram obras de dimensão a exigir um projeto ou um contrato. A mesma empresa de Barcelos celebrou contratos com a Polícia Judiciária entre 2019 e 2025, contratos relacionados com obras de remodelação do Departamento de Investigação Criminal da Guarda e também a Unidade Local de Investigação Criminal de Évora. Notícia em manchete esta hora em observador.pt, assinada pelo relator principal do Observador, Luís Rosa. Arranca esta hora, Luís, em Sintra, o Congresso do Livre. A reunião magna vai ficar marcada pela saída de Rui Tavares do cargo de porta-voz. Assim como por uma nova fase do partido, cerca de 500 congressistas vão eleger os órgãos nacionais para os próximos 2 anos, nomeadamente a direção, chamado Grupo de Contacto, ao qual se candidatam 3 listas. Em Sintra já está o repórter da Rádio Observador, Ricardo Lopes, que vai acompanhar este Congresso do Livre. E Ricardo, na próxima hora arrancam os trabalhos, já também com os primeiros discursos. Arrancam precisamente daqui a uns minutos, está marcado para as 10h30, para cerca das 10 o início das intervenções, sob o mote Uma Liberdade Maior. Vai começar aqui no Hockey Club de Sintra o 17º Congresso do Livre. Acontece, como referias, num ponto de viragem para o partido, marcado pela saída de Rui Tavares do cargo de porta-voz, depois de 4 anos a desempenhar essa função. Nesta reunião magna do partido, Luís, vão ser eleitos os órgãos nacionais para os próximos 2 anos e, como referias, cerca de 500 congressistas, mas não estão aí todos, alguns vão marcar presença de forma online, vão eleger os 15 membros do grupo de contacto, que é o órgão executivo do partido, é a direção. Há 3 listas candidatas para este órgão, sendo que a lista A conta com os nomes mais sonantes do partido, encabeçada por Isabel Mendes Lopes, atual porta-voz do partido e também líder da bancada parlamentar, que tem como número 2 Jorge Pinto, deputado que foi candidato às últimas eleições presidenciais. Pretende ocupar o cargo de porta-voz em dupla. As outras 2 listas, a lista S é encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito e a V, Tiago Mota, tem Tiago Mota a número 1. Convergem nas acusações de uma excessa centralização nas figuras dos porta-vozes e também no grupo parlamentar e pedem que haja uma maior democracia interna. É na lista A que, em terceiro lugar, aparece Rui Tavares, inevitavelmente a figura central do Livre, que se quer manter na direção do partido, mas desta vez com o pelour da estratégia, comunicação e formação. Rui Tavares, que será o terceiro a falar neste congresso aqui em Sintra, vai discursar daqui a uns minutos, está marcado para as 10h30, representa o atual grupo de contacto. A direção vai começar a falar por volta das 10h30. Ricardo Lopes, aqui em direto do Congresso do Livre, em Sintra, que arranca por esta hora. Na próxima hora haverá então os primeiros discursos que marcam o início dos trabalhos. Em Portugal, a população idosa está a crescer 5 vezes mais depressa que a população ativa. São dados da Pordata, divulgados hoje, Dia Mundial da População. No ano passado, o número de pessoas em idade ativa cresceu 0,3%. Já o número de pessoas
com 65 ou mais anos cresceu 1,6%, ou seja, de 2024 para 2025, o crescimento do número de idosos aumentou a um ritmo 5 vezes superior, o que corresponde a um rácio de 2,76 pessoas em idade ativa por cada idoso no país. A diretora da Pordata, Luísa Loura, explica que se não fossem os imigrantes, Portugal seria um dos países mais envelhecidos da Europa. A economia precisa. Pronto, não há dúvida, até porque os números do emprego mostram que os estrangeiros que têm vindo para Portugal estão a trabalhar. Estamos a contrariar um destino que era talvez mais triste. Seríamos mesmo o país mais envelhecido da Europa neste momento. Luísa Loura, diretora da Pordata, o retrato demográfico de Portugal mostra também desequilíbrios territoriais. A Península de Setúbal e a Grande Lisboa registram os maiores crescimentos da população desde 2025. A população ativa cresceu 23% na Grande Lisboa, mais de 21% na Península de Setúbal. São, de resto, as únicas regiões onde o crescimento da população ativa conseguiu acompanhar ou superar o crescimento da população idosa. Em sentido contrário, no norte, a população em idade ativa está praticamente estagnada. Já o número de idosos aumentou 31% na última década. Os dados da Pordata têm por base os do Instituto Nacional de Estatística, indicam que a população residente em Portugal aumentou mais de 10% desde 2015 devido ao aumento da esperança de vida, mas também da imigração. Em Espanha, o incêndio em Almeria já consumiu uma área de mais de 6.000 hectares. O combate ao incêndio, que provocou a morte de 12 pessoas, está agora a evoluir de forma favorável. Esta manhã havia 8 meios aéreos no combate, mas era esperado ainda um reforço progressivo com o passar do dia. Durante a noite manteve-se o dispositivo de 500 operacionais para combater as chamas e proteger a população. Esta manhã decorreu um voo sobre a zona afetada para avaliar a evolução do incêndio. O Conselheiro de Emergências da Andaluzia, António Sanz, explica que hoje é o primeiro dia em que é possível fazer um combate direto ao incêndio. Até agora temos-nos dedicado essencialmente a um trabalho defensivo, protegendo a retaguarda e impedindo o avanço pelos flancos, mas hoje é o primeiro dia em que poderemos passar à ofensiva contra o fogo. De evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio. E isso também Isto representa uma janela de oportunidade extraordinária para começar a combater o incêndio de forma ativa. A luta contra este incêndio. Ponto de situação feito pelo Conselheiro de Emergências da Andaluzia, António Sanz. Não há novidades quanto às vítimas do incêndio. O balanço mantém-se: 12 vítimas mortais, também 8 feridos e 23 pessoas por localizar. Entre elas, há 7 queixas de pessoas efetivamente desaparecidas. O Instituto de Medicina Legal de Almeria já finalizou as autópsias e as amostras biológicas foram enviadas para Madrid para análise genética e identificação. A Junta da Andaluzia decretou 3 dias de luto na comunidade pelas vítimas do incêndio. E Luís, a Venezuela conta com Portugal e as empresas nacionais para ajudar na reconstrução do país, assolado por 2 sismos há mais de 2 semanas. Ideia transmitida pelo Secretário de Estado das Comunidades em visita à capital venezuelana. A agência Lusa, Emílio Sousa, diz que notou do lado do governo de Delcy Rodrigues uma vontade de contar com o apoio português. Fiquei muito surpreendido pelas autoridades venezuelanas. Eu falei com 4 ministros ou ministras, com 2 ou 3 vice-ministros e com a Presidente em exercício. A Presidente substituta, Delcy Rodrigues. Foi recebido por todos com muita simpatia e notei uma verdadeira vontade de que Portugal e as empresas portuguesas participem no esforço de reconstrução e de desenvolvimento económico futuro. Fiquei muito impressionado porque em 2 dias tive um conjunto de contactos que é quase inédito. Emílio Sousa, Secretário de Estado das Comunidades, no último dia da visita à Venezuela, depois dos 2 sismos que afetaram o país, causaram mais de 4.000 mortos, já também mais de 16.000 feridos, de acordo com o balanço oficial. Entre as vítimas mortais, há pelo menos 107 portugueses e lusodescendentes, há ainda 57 desaparecidos ou incontactáveis. E vamos ao Mundial de Futebol. Está definida a primeira meia-final da prova. Espanha, que venceu ontem a Bélgica por 2-1 e vai agora medir forças com a França. Os espanhóis começaram a vencer com um golo marcado à meia hora de jogo, mas a seleção belga empatou aos 41 minutos. O golo da vitória por Espanha surgiu nos minutos finais da autoria do nosso bem conhecido Miquel Merino, que voltou a ser o herói depois de ter marcado o golo que eliminou Portugal deste campeonato do mundo. Espanha apura-se assim para as meias finais, vai jogar contra a França. Neste fim de semana jogam-se outros 2 encontros dos quartos de final, Noruega e Inglaterra hoje às 10 da noite e também o Argentina-Suíça às 2 da manhã, hora de Lisboa. Analisamos tudo isto já a seguir no Diário do Mundial com o jornalista Carlos Pedro. Para já, Luís,
São agora 10h09, vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora. Já oficial, Mota Newellman é já jogador do Atlético de Madrid. A transferência foi oficializada há instantes com um vídeo nas redes sociais divulgado pelo emblema espanhol. Newellman termina assim uma ligação de 3 anos ao Sporting, era o capitão da equipa. Deve deixar nos cofres de Alvalade uma verba entre os 40 e os 45 milhões de euros. O Irão garante ter cumprido a palavra perante os Estados Unidos desde a assinatura do acordo de cessar-fogo, um acordo que o presidente norte-americano deu esta semana por terminado. Na rede social X, o ministro iraniano dos negócios estrangeiros acrescenta que só pode haver respeito se for mútuo. O chefe da diplomacia iraniana está em Oman para negociações sobre o tráfego no Estreito de Hormuz, já depois de Donald Trump ter afirmado que os Estados Unidos têm 1000 mísseis prontos e apontados para destruir e dizimar o Irão. No Reino Unido, o homem que foi detido ontem sob suspeita do assassinato da ex-porta-voz do partido de Nigel Farage foi libertado esta manhã. O homem não faz já parte da investigação, é o que avança a polícia local, já não é suspeito. Na quinta-feira, a porta-voz para a imigração e justiça do partido inglês Reform UK, Anne Whitcomb, foi encontrada morta em casa aos 78 anos. Apenas ontem arrancaram investigações devido à suspeita de homicídio, mas as autoridades britânicas descartam para já motivações políticas. Cuba está a enfrentar neste momento o segundo apagão à escala nacional desta semana. O Ministério da Energia e Minas de Cuba avança que estão a ser ativados os protocolos para iniciar a recuperação, mas a causa ainda não foi divulgada. É o 4º apagão nacional na ilha este ano e o 9º desde que Donald Trump ameaçou sujeitar taxas alfandegárias a qualquer país que fornecesse petróleo a Cuba em 2024. E, João, às vezes perdemos assim uns anéis, umas joias, assim, algumas coisas, e há quem tenha perdido anéis há 2000 anos, na Tailândia. Mas foram encontrados agora? Foram encontrados agora. Foram descobertos 2 anéis de ouro com cerca de 2000 anos na Tailândia. Os arqueólogos descobriram também 8 esqueletos humanos, joias em bronze e ouro, peças de cerâmica e outros artefactos, isto numa província no oeste do país, e lá está, esses 2 anéis também de ouro. E, Luís, sabe-se qual é a origem destes anéis? A quem pertenciam? Não sei. Pois, provavelmente pertenciam também a quem estava enterrado junto a eles. Os especialistas acham que o proprietário pode ter sido um antigo comerciante. Foi identificado no início deste ano o local desta descoberta, depois dos moradores terem encontrado fragmentos de antigos tambores de bronze num campo. As descobertas sugerem que o local pode ter servido para cerimónias fúnebres de pessoas ricas ou das classes mais elevadas da sociedade, daí terem sido encontrados também estes 2 anéis de ouro junto a estes esqueletos humanos, no fundo, com muitas joias, muito bronze, enfim, seriam necessariamente esquecido, pessoas... começou, podia ter sido eu. Pronto. Falta é o ouro. Isso é o Jornal das 10 com o Luís Soares.